A oportunidade de explicar que é o poder de Jesus que curou o homem e que o que se segue é um sumário de sua explicação de acontecimento maravilhoso e sua proclamação do Evangelho, o qual focaliza a centralidade da cruz, como o sermão do dia de Pentecoste. Este segundo sermão, versículo 12 ao 26, tem sua base na querigma cristã. Neste sermão, Pedro também fala sobre a segunda vinda de Cristo e as bênçãos associadas com o acontecimento. A cura foi feita simplesmente em nome de Jesus Cristo. O enfermeiro imediatamente fica forte sobre seus pés. O enfermo imediatamente fica forte sobre seus pés e tornozelos. E cada passo que ele dá é um pulo de alegria pueril. O homem se agarra a Pedro e João. Seu comportamento atrai uma multidão de pessoas. E ele lhe diz que Pedro e João são responsáveis pela cura. As pessoas se ajuntam no alpendre de Salomão, uma varanda situada ao longo do lado oriental do templo. Confirmação em Atos 5:42 e João 10:23. A admiração das pessoas é direcionada para os dois apóstolos, como se eles tivessem poder próprio para curar o homem. Pedro vira os pensamentos das pessoas na direção certa. Ele nega que a santidade e poder dele e de João fortalecem o homem incapacitado. Antes, Pedro é somente um canal do poder extraordinário do Espírito Santo e indica para as pessoas as verdadeiras fontes de cura extraordinária. O Deus dos seus antepassados, o Deus dos grandes patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Pedro, Abraão, Isaque, Jacó. Pedro fez milagres pelo nome de Jesus. Agora, irmãos, vamos fazer a leitura do tópico 1, com a igreja que prega as escrituras, né? Com o objetivo de expor a importância da pregação das escrituras, só que ele deu várias fundamentações bíblicas. Então vamos pegar na Bíblia, e se não tiver grifado, eu vou estar grifando, vou estar iluminando, e vamos à leitura. Então vamos à leitura. A igreja deve pregar as escrituras, pois ela revela, o tópico 1, né? A igreja que prega as escrituras, tópico 1, o subtópico no subitem 1, as escrituras que revelam a Deus, cumprir o objetivo, expor a importância da pregação das escrituras. A igreja deve pregar a escritura, pois
pois elas revelam Deus. As Escrituras revelam quem? Revelam Deus. Então vamos lá, vamos grifar. Revelam Deus. Então a igreja deve fazer o quê? Então a igreja pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. Segundo a pregação de Pedro, registrado em Atos 3, 11 e 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio. Vamos abrir Deuteronômio. Gênesis, Levítico, né? Deuteronômio. Então, Deuteronômio fazem parte dos primeiros 5 livros, chamado Pentateuco, na religião do judaísmo, ele só acredita nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômios. Aí pediu para ser aberto em Deuteronômios, que o judaísmo só acredita nos 5 primeiros. Então vamos ler Deuteronômios. Tá, só lembrando que Atos 3, capítulo 3, versículo 11 e 26 eu li, e agora eu vou ler um que se encontra em Deuteronômios. Vamos iluminar. Deuteronômios 18. Deuteronômios 18. Deuteronômios 18, que vai do versículo 15, Deuteronômio 18, vamos ler o 15, do 15 até o 19. Então vamos lá, vai ser lido o 15, o 16, o 17, o 18 e o 19. É curtinho, irmãos, vamos lá. No meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo. E vocês vão lhe obedecer. O 16. Lembre que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez esse grande fogo, para que não morramos. Então, Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao mundo, ao povo, tudo o que ordenar. O 19, e finalizando com o 19, que ele fala que é do 15 ao 19. Do 15 ao 19. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em seu nome. Deus promete enviar outro profeta. Vamos iluminar? Vamos lá. Do meio de vocês, então do meio de vocês, Deus enviará para vocês um profeta. Então ele enviará, Deus escolherá para vocês um profeta, e será parecido comigo, que será parecido comigo. E vocês vão lhe obedecer. Será parecido comigo, vocês vão lhe obedecer. Lembre que naquele dia em que estavam reunidos no pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim. Como que eles oraram ao Senhor? Senhor Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez esse grande fogo,
para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do teu povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Agora vamos iluminar. 15. Do meio de vocês escolherei para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão obedecer. Lembre-se que naquele dia que vocês reuniram ao pé do Monte Sinai, vocês oraram assim: Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a voz, nem a ver outra vez o fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do teu povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens. Estão em Deuteronômio. Escrituras revelam a Deus. Versículo 23, fala aqui no versículo 23, vamos ler novamente o 23. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Versículo 23, fazendo a leitura, né? Aí ele está se remetindo. Quando ele colocou versículo 23, ele fala que é a mensagem de Pedro no templo. Então, 23, aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Então, ele está linkando o Antigo Testamento com o Novo. Então, vamos lá. Gênesis 22, 18. Vamos para o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, ele pede o capítulo 22. O capítulo 22, o versículo 18. Versículo 18. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois você fez o que eu mandei. Por meio dos seus descendentes, abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Atos, versículo 25. Atos 3, versículo 25. As promessas que Deus fez por meio de seus profetas são para vocês, e vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para Abraão: por meio de seus descendentes
eu abençoarei todas as nações do mundo. E agora há também uma conexão em Salmos 22, do 1 até o 31. Vamos abrir agora em Salmos. Salmos 22. Salmos 22, do 1 até o 31. Salmos 22. Então já estamos Salmo 22. Vai ser do 1 até o 31. Angústia e louvor. Salmo 22. Hino de louvor, escrito por um homem doente, quase à morte, e que também está sendo perseguido por inimigos cruéis. A primeira parte deste salmo pode ser dividida em 3, cada uma das quais consta de um pedido de ajuda, seguido de uma afirmação de fé e de louvor. Na segunda parte do salmo, o salmista promete louvar a Deus no culto público e oferecer no templo o sacrifício de gratidão. E termina afirmando que Deus de Israel domina o mundo inteiro. A primeira parte deste salmo é citada várias vezes nos evangelhos, pois suas expressões de dor e desespero se aplicam bem ao sofrimento de Jesus. Salmo de Davi, ao regente do coro com a melodia da corça da manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não responde. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e, sentado no seu trono, recebes o louvor do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a tua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvastes. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim que me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: Você confiou em Deus, o Senhor, então, por que ele não salva? Se ele gosta de você, por que não ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste no mundo quando nasci e quando eu era uma criancinha. Tu me guardaste desde o meu nascimento. Fui entregue aos teus cuidados desde que nasci. Tu tens sido o meu Deus. Não me afaste de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão de volta de mim, como fortes touros da terra de Baçã. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão.
todos os meus ossos estão fora do lugar, o meu coração é como cera derretida, a minha garganta está seca como o pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão, um bando de marginais está me cercando, eles avançam contra mim com cachorros e rasgam minhas mãos e meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles partem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afaste de mim, vem depressa me socorrer, salva-me da espada, não deixe que esses cachorros me matem, livra-me desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens, então contarei à minha gente que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem, descendentes de Jacó, prestem culto a Deus, povo de Israel, adore ao Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos, ele não se esconde deles, mas respondem quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que me temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor louvarão, que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas de tempos futuros servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. E os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Deus, o nosso pastor. Salmo 23. Amém. Somente até aqui. Então, já lemos Deuteronômio, lemos Gênesis, lemos Deuteronômio, certeza que eu li. Gênesis também li. Salmos 22, do 1 ao 31 foi lido. Vamos ler agora Daniel, fazendo uma confirmação bíblica com versículo 18 de Atos 3. Atos 3, 18. Então vamos lá, Daniel 20, 26. Vamos procurar o livro de Daniel. Os primeiros livros da Bíblia, os 5 livros, são Gênesis, Êxodo, Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico. Vou só desamassar aqui. Depois vem Números, Deuteronômio, que aí fica os 5 livros, Pentateuco, que é a religião do judaísmo. Aí depois vem Josué, depois vem Juiz, Ruth, Samuel, depois vem Reis, Crônicas e Esdras. Reis, Crônicas e Esdras, depois vem Neemias, Ester, Jó, depois vem Salmos, Provérbio, Eclesiastes, depois vem Cantares, Isaías, Jeremias, depois vem Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então, Lamentações, Ezequiel e Daniel vai estar na metade, né? Se nós contarmos, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 e 21. Vai ser o 22º livro, e dali para o final, voltando do final, 3, 6, 9, 12, 15. Vai estar aí mais ou menos, mais para o final do que para o começo. Então ele quer que fazemos a leitura para os irmãos, pediu Daniel 9, 26. Vamos achar Daniel
Daniel tem 12 capítulos. Mas ele pediu o capítulo de número 9. Pediu o capítulo de número 9 e o versículo de número 26. Isso, 9 e 26. Vamos lá. No fim deste tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo guerra e destruição que Deus resolveu mandar. Então vamos lá. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus, então vai haver um líder escolhido por Deus, será morto injustamente. Então esse líder será morto injustamente. Chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade e o templo. Então vai ser destruída a cidade e o templo por um rei com seu exército. A fim e o fim virá como uma enchente, trazendo guerra e destruição que Deus resolveu mandar. Esse é o 26, 9 de Daniel. Ele pediu para vincular e agora ele fala com a confirmação no versículo 18. Então vamos lá, capítulo 3, versículo 18, já deve estar grifado. Vamos ler novamente. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos seus profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Vinculação aí com Daniel, confirmação aí com Daniel. E finalizando, né? Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente agindo na história do seu povo. Aí ele pede para nós lermos Atos 3:13. Vamos fazer a leitura. Atos 3:13. A minha Bíblia já está separada aqui em Atos 3:13. 3:13 que diz: O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao servo Jesus, mas vocês entregaram as autoridades e rejeitaram diante de Pilatos. Quando ele resolveu soltá-los, vocês não quiseram. Então, dando continuidade, fizemos a leitura de Atos 3:13, da mesma forma que os autores da Bíblia falam sobre a revelação de Deus, ao longo dos tempos. Aí ele pede para nós lermos Gênesis 26:24. Vamos à leitura de Gênesis 26:24. Primeira Bíblia da Bíblia. São 50 capítulos, mais ou menos da metade dele, né? Que ele falou 26. 26. Pediu para abrir Gênesis 26:24. Vamos grifar aqui para não nos perdermos. Gênesis, confirmação em Gênesis 26:24. Vamos ver o que diz. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 24. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. E aí vamos ler esse 24 aqui. 26, 24 não tem. Não tem comentário do 26. Do 26, 24. Então, naquela noite, o Senhor apareceu e ele disse: Sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois estou com você. Por causa do meu servo Abraão, abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos.
As Escrituras revelam a Deus. As Escrituras revelam a Deus. Tá bom, irmãos? Então vamos finalizar, que só está com 5% da bateria. Vamos então fazer a leitura rápida. A igreja que prega, o tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito, o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos. Na passagem de Pedro, João, fitando os olhos nele, os estudiosos Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelações, reconhecimentos ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimento divino. Fixar os olhos, que é o subitem 2. Essa expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para os homens paralíticos na cidade de Listra. Da mesma forma, aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no profeta Elimas, para repreendê-lo, retornando ao episódio de Pedro. Isso não mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, como também estava ungido para pregar. O Espírito Santo e é quem inspira e dá poder para a pregação. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso, pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade de unção do Espírito. Então vamos ler novamente esse final. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso, pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito. O Espírito glorificará a Deus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificará. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isto é exatamente o que vemos na cura do paralítico na porta famosa, em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Da mesma forma que qualquer pregação que tira o foco de Cristo, o homem no centro, não é uma pregação. Não passa de um discurso humano. E um pequeno resumo do tópico 2, a igreja prega o poder do Espírito e tem mensagem de capacitados mensageiros inspirados pelo Espírito Santo. Agora, não vou ler